Vários acontecimentos do nosso cotidiano acontecem ao acaso. Se tratando de uma guerra, as coisas são bem piores. Uma mínima coisa pode virar tudo de cabeça para baixo. Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos de acontecimentos que mudaram o curso da Segunda Guerra Mundial. Ficou interessado? Então vamos começar. Incidente Mechelin. Os apreciadores de história saberão sobre a linha Maginot e seu papel na defesa da França. Os alemães também sabiam da linha Maginot, por isso não cogitaram invadir por esta área fortificada. Ao invés disso, o Plano Manstein, que consistia em invadir a Holanda, Bélgica, Luxemburgo e o norte da França, foi rapidamente formulado. Este plano foi um legado da Primeira Guerra Mundial, mas, na verdade, foi um plano mais desenvolvido do Plano Schlieffen. Depois de muita discussão, os alemães finalmente elaboraram uma estratégia, organizaram seus documentos em pastas e começaram os preparativos. Agora, falaremos sobre o papel que o acaso desempenhou. O Major Helmut Rheinberger, principal estrategista do exército alemão, estava encarregado de providenciar suprimentos para a 7ª Divisão Aérea, que lançaria paraquedistas na Bélgica. Estava extremamente ocupado. Por diversas vezes, ele tinha que ir e voltar de trem entre a base aérea de Rodenheide e Colônia. Que trabalhoso! Nessa época, durante uma bebedeira, o piloto Erich Romans se ofereceu para dar uma carona de avião ao Major Rheinberger. Essa era uma ótima proposta, já que o Major Rheinberger poderia aproveitar as horas que lhe sobrariam para ir à casa de sua esposa e deixar suas roupas sujas para lavar. No entanto, o piloto Erich Romans se perdeu em meio à neblina e acabou pousando na Bélgica e não no seu destino. Além disso, um passageiro a bordo estava com os arquivos secretos do Plano Manstein. Este incidente ocorreu em 10 de janeiro de 1940 e os alemães iniciaram as operações dali a poucos dias. Não foi surpresa que os exércitos belga e holandês estivessem em plena prontidão para a batalha. Imagine o medo que o comandante alemão sentiu quando soube disso. A invasão ocorreu só em maio e os planos para o ataque haviam mudado consideravelmente. Sendo assim, a defesa estava despreparada para o ataque, mas se fosse o plano original de Manstein, talvez eles conseguissem uma defesa à altura. Qual seria o desfecho se o avião não tivesse se perdido em meio à neblina? Operação Carne Moída. Se você gosta de histórias de agências de inteligência que dão suadouro nas mãos, esta história é a Operação Carne Moída. O incidente ocorreu em 1943, quando um corpo com vestes do uniforme militar britânico surgiu na costa espanhola. O tenente-comandante William Martin tinha uma pequena pasta de documentos sigilosos amarrado ao seu braço, o que era um problema para os britânicos. Os britânicos apelaram às autoridades espanholas para que devolvessem o corpo afogado e seus bens valiosos. Óbvio que a Alemanha não iria ignorar a situação e o integrante da agência de inteligência alemã, Abwehr, situado na Espanha, mostrou interesse no conteúdo da pasta. Pouco tempo depois, a informação chegou a Hitler. Em seu conteúdo dizia que os aliados estavam se preparando para desembarcar na Grécia e na Sardenha. Porém, fingiam desembarcar na Cilícia para uma operação de isca. Como o serviço de inteligência alemã era composto por especialistas detalhistas, as informações foram examinadas minuciosamente. Eles investigaram o obituário do Times, uma carta de amor que o Major Martin trazia consigo, fotos de sua noiva e várias outras desinformações cuidadosamente elaboradas pela inteligência marinha britânica. Como vocês podem imaginar, não existia um William Martin. Ele foi interpretado por um morador de rua, Michael Grindal, que se envenenou e ofereceu seu corpo para a conspiração militar. Como Hitler acreditou que os documentos eram autênticos, o plano do desembarque dos aliados na Cilícia ocorreu sem problemas. Assim que os desembarques se iniciaram, os alemães pensavam que a Grécia era o principal alvo. Sendo assim, não tiveram pressa em enviar reforços. Travessura concluída. A missão de Hess. No dia 10 de maio de 1941, ocorre um incidente surpreendente. O vice-Führer do Partido Nazista e assessor mais próximo de Hitler,
Ministro-geral imperial Rudolf Hess voou para a Inglaterra em um caça bimotor Messerschmitt Bf-110. Nessa época, a Alemanha estava em meio a um forte bombardeio contra o nevoeiro Albion, Inglaterra. Quando Hess chegou à Escócia, ele saltou de paraquedas e passou a 19 quilômetros da casa do Duque de Hamilton. Passando um tempo, Hess, um autoproclamado intermediador de paz de alto escalão, compareceu perante as autoridades britânicas e fez a seguinte proposta. A Grã-Bretanha deveria se render imediatamente, demitir o Churchill e permitir que a Alemanha fizesse o que bem entendesse na Europa. Em troca disso, a Grã-Bretanha poderia manter seu status imperial com restrições às quais o Hess, confuso, não sabia explicar. Em resposta, Hess foi informado que a Inglaterra era habitada por pessoas muito corajosas que não gostavam de ameaças. Embora a missão tenha terminado em fracasso, este incidente causou um alvoroço envolvendo todos os jogadores de xadrez, que na época era um assunto mundial. Depois de uma avaliação com um psiquiatra, Hess foi considerado mentalmente instável, porém capaz, sendo assim levado sob custódia. Na Alemanha, Hess foi considerado um louco traidor. Visto que Hess sabia muito e mantinha longas conversas com oficiais da inteligência britânica, não é de se surpreender esse resultado. Nos resta apenas especular o que Hess disse à inteligência britânica e como isso mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Uma curiosa coincidência é que no dia em que Hess foi preso, dia 11 de maio, os bombardeios alemães contra a Grã-Bretanha chamada T-Blitz cessaram. Após isso, a União Soviética foi a então escolhida como novo alvo da Alemanha. Parque Bletchley. O Bletchley Park é uma mansão em Milton Keynes, onde a Inglaterra reunia seus melhores criptógrafos, matemáticos, analistas e especialistas em cruzadinhas durante a Segunda Guerra Mundial. O jornal Daily Telegraph realizou um concurso de palavras cruzadas e o vencedor foi recrutado por agências de inteligência. Alan Turing, que foi brilhantemente interpretado por Benedict Cumberbatch em O Jogo da Imitação, também trabalhou aqui. Graças às mentes brilhantes que se reuniram aqui, foi possível decifrar o código Enigma. O Enigma era a máquina usada pela Alemanha para criptografar e descriptografar mensagens, e pensava-se ser impossível decifrá-lo. Porém, os britânicos construíram uma máquina que facilitou a decifração. Com isso, a inteligência britânica obteve informações valiosas, e nem precisa dizer que isso mudou o curso da guerra. Um exemplo disso é o aviso britânico à União Soviética sobre a ofensiva planejada da Alemanha contra o saliente Kursk. Ataque ao Gran Sasso. Após o desembarque das forças aliadas na Cilícia em 1943, muitos dos principais líderes da Itália decidiram se retirar da guerra. Como resultado, Benedito Mussolini, por ser o governante da Itália, foi preso por conspiração, mas provavelmente teria sido esquecido se não fosse pelo ataque do Gran Sasso. O local de transferência de Mussolini foi alterado várias vezes e finalmente foi encarcerado no Hotel Campo Imperatore, localizado na cadeia montanhosa do Gran Sasso. Ironicamente, o hotel construído para comemorar o governo de Mussolini se tornou sua prisão. E que grande prisão! Ele estava sob severa vigilância na planície remota, com altitudes superiores a 2.000 metros. Além disso, a única maneira de escapar dali era usando um teleférico. Conforme o plano de Otto Skorzeny, essa foi exatamente a medida usada, e em 12 de setembro, 10 planadores carregados de tropas aéreas alemãs aterrissaram na encosta de Monte Portedella e iniciaram o ataque ao hotel. A operação foi concluída em apenas 10 minutos, após os quais Mussolini foi liberado e transferido para Munique. Embora o próprio Mussolini já não tivesse valor, a Alemanha estabeleceu a República Social Italiana em seu nome e este estado fantoche permaneceu até 1945. Operação Hurling. Em 1942, a ponte ferroviária Gerapotamos, na Grécia, era uma das principais rotas de abastecimento da Legião de Rommel da África. Portanto, o Comando de Operações Especiais do Reino Unido decidiu explodir a ponte. Os britânicos, em colaboração com guerrilheiros gregos, invadiram a ponte e neutralizaram com sucesso os soldados italianos que aguardavam antes de explodirem os pilares da ponte. Esta grande operação de destruição em grande escala foi a primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial.
Nessa época, os aliados já haviam vencido a batalha de El Alamein, o que significava que o palco da guerra mudaria da África para a Itália. Mas explodir a ponte impediu Rommel de continuar a resistir, pelo menos ativamente. Petroleiro Altmark. No dia 17 de dezembro de 1939, o navio de guerra alemão mais moderno, o Admiral Graf Spee, afundou após ser derrotado em uma batalha com a Marinha Britânica. Esta foi a primeira batalha naval em larga escala da Segunda Guerra Mundial. Porém, o petroleiro Altmark, que acompanhava o Admiral Graf Spee, estava seguro e partiu da distante Montevidéu para a Alemanha, com 300 prisioneiros a bordo. O único problema era que o petroleiro estava sendo perseguido por um navio britânico. Os alemães fugiram para as águas neutras norueguesas e esconderam dos noruegueses a presença de prisioneiros a bordo. No entanto, no dia 16 de fevereiro, o destruidor britânico Cossack realizou um ataque ao lado do petroleiro, libertando assim os prisioneiros. Este ataque tornou-se o motivo para o ataque da Alemanha contra a até então neutra Noruega. No entanto, os preparativos para a ocupação da Noruega já haviam sido feitos antes desse incidente, e na época o pretexto foi naturalmente utilizado para a ocupação. Assim concluímos nosso bate-papo sobre a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, os eventos importantes que mudaram o curso da guerra. Obrigado a todos por assistirem. Se divertiram? Se sim, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Se possível, compartilhem nas redes sociais. Ficaremos muito gratos. Então, até a próxima. Até um próximo encontro. Tchau!